Perfil Parlamentar está de volta à programação da TV Câmara, trazendo um balanço sobre os mandatos dos parlamentares durante a 18ª legislatura. Neste programa, recebemos o vereador Enio Brizola, do PT. Enio Antônio Brizola apresentou 27 projetos, 7 projetos de sugestão e 102 moções. Também foram mais de 2.000 pedidos de providências e 705 requerimentos. Está no seu terceiro mandato e neste ano foi reeleito com 2.247 votos. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Queria que o senhor falasse, né? O senhor apresentou uma série de projetos, quase 30, ao longo desses 4 anos, mas a maioria foi arquivada pela COJUR. Como é que o senhor avalia essa situação? Alguns projetos nem tão complexos, né? Simples, de simples implantação. Eu entendo que, às vezes, a avaliação do projeto ele já vem com indicação de parecer político, né? Projetos que seriam importantes para a cidade, tanto para o desenvolvimento social, econômico, ambiental. Um dos projetos que fiquei pouco frustrado foi a não aprovação de um projeto simples, mas que implantaria uma tecnologia social já experimentada no Catavida, para tratar da questão, né, do grande número de pessoas em situação de rua em nossa cidade. Então, um projeto simples que fazia uma proposta de uma ação de várias secretarias conjuntas, que se criasse um grupo de trabalho permanente, que se envolvesse também as forças de segurança do município, porque esse não é um assunto que só trata com força de segurança, mas tem situações que é necessário ter a participação de uma das forças de segurança com uma visão mais humanista, assim, para a situação, né? Porque essa população de rua no Brasil assim, né, até 2022, que são os dados que tem do IBGE, é uma das populações que mais cresceram no Brasil. Então nós precisamos, né, tratar esse problema. Esse problema não é só botar na linha do trem e mandar embora. Mas nesse caso específico foi diferente, né? O senhor está falando do projeto que criava a política municipal para pessoas em situação de rua. O projeto foi a plenário, ele foi aprovado em primeiro turno e rejeitado após as eleições de 6 de outubro. Sim, mas nós tivemos que fazer um intensivo assim, junto à COJUR, né? Que aí também contamos com a sensibilidade da Procuradoria, que entendeu a nossa proposta, né? Que inclusive orientou caminhos jurídicos para ter o parecer, né? Obter o parecer. E esse projeto, na verdade, ele espelhava uma política nacional. Espelhava a política nacional, né? Que é uma proposta, né, nos municípios poder, então, fazer, né, a legalização desses projetos federais dentro dos municípios para que, então, né, pudesse ter a política pública, né, pudesse ser implantada a política pública, né? É quase que uma adesão à política nacional e, para isso, também receber recursos, né, para um programa de enfrentamento desta situação que eu considero um dos principais gargalos hoje da cidade, o gargalo social a ser enfrentado. A cidade ela não pode simplesmente ter uma política higienista com relação a isso e nem tampouco fazer de conta que não existe o problema. Sim. Os espaços públicos eles têm que ser ocupados por todos e todas, né? Eu já vou pular, essa pergunta viria ao longo do programa, mas essa foi uma das suas principais atuações como presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? A pauta da população em situação de rua. E tem o entendimento, inclusive, de alguns vereadores dessa casa, né, uma política mais higienista em relação a essa população. Como é que o senhor avalia a situação hoje da população em situação de rua e o que o senhor espera agora do próximo governo, que também já mencionou
né, uma política um tanto quanto complicada em relação a essas pessoas? A única assistência que tem hoje as pessoas em situação de rua provém da política, ainda resultado da política federal, né, que é o Centro-Pop, que hoje oferece um café da manhã para as pessoas. É um espaço para banho, um espaço para lavar roupa. E tem um trabalho assim bem significativo da Fevale, no sentido de estar fazendo um acompanhamento psicológico das pessoas e também tentando algum caminhamento. É uma situação muito difícil que não se resolve do dia para a noite, é necessário políticas permanentes, porque essas pessoas, elas vêm, as pessoas de situação de rua, elas estão vivendo um processo, às vezes, de depressão, né? Às vezes já perderam tudo, inclusive os vínculos familiares. Aí tem questões de drogadição, aí tem questões de alcoolismo, desagregação familiar, né? E que precisam, assim, recuperar o sentido da vida e dar um norte para a vida. Né? E isso, então, precisa muito mais do que o que está sendo oferecido hoje no Centro-Pop. É preciso... Essas pessoas, elas precisam ter um endereço, elas precisam ter uma casa de passagem, né? Elas precisam ter um lugar para dormir, para poderem ter uma moradia social temporária, para poderem sair da rua, buscar um emprego e recuperar, assim, inclusive, os vínculos familiares. E para isso precisa também a política da assistência social fazendo essa busca ativa junto aos familiares e reconstruindo os vínculos, né? Então, acho que isso está faltando muito na cidade. A minha perspectiva, assim, fazendo uma leitura até da própria votação, que não aprovou o projeto, né, da própria desaprovação do projeto, é que o que se permaneça aqui é uma política higienista, é uma política mais, né, de tentar empurrar essas pessoas para outras cidades do que propriamente, né, tratar a questão. Né? Nós temos pessoas de Novo Hamburgo nessa situação, tem pessoas de fora, mas também em outras cidades há pessoas que não são da sua cidade, uma grande, né, também com pessoas de Novo Hamburgo em situação de rua em outras cidades. Então é uma questão nacional, que precisa de um olhar nacional, mas para isso precisa ter uma assistência social inclusiva. E para além dessa questão da população em situação de rua, a gente tem diversas áreas em vulnerabilidade também no município e localidades, inclusive já condenadas pela Defesa Civil. Isso conversa com o projeto do plano diretor, né, que houve algumas discussões aqui na casa ao longo dos anos, mas que veio para votação agora no final, né, do período. Eu queria saber se o senhor já chegou a avaliar o projeto, qual a sua avaliação, assim, como é que é preciso refazê-lo para poder ir à votação? Eu entendo que ele carece, assim, de alguns ajustes, de alguns esclarecimentos ainda. É um projeto muito técnico. São vários projetos, são na 7 verdade. projetos, na verdade, tá? E ele dialoga com as questões ambientais, ele dialoga com as questões de mobilidade, né? Também há também ajustes nas questões de passeios, mas há essa preocupação, né? Nas testadas também, e tenta... Novo Hamburgo é uma cidade que cresceu de forma muito desordenada. Assim, reorganizar a cidade, a gente sempre diz, fazer uma reforma
sempre é mais difícil do que construir. E é mais ou menos isso, né, que Novo Hamburgo precisa de ir fazendo esses ajustes, né? Existe uma pressão do mercado imobiliário com relação aos índices construtivos, mas também há uma preocupação com os zoneamentos, com os vários zoneamentos, com o que já está hoje consolidado, né? Por exemplo, se existe uma empresa que está instalada em um bairro que ele não será mais bairro industrial, que a característica dele será residencial, o que vai acontecer com essa empresa? Ela terá que se mudar desse lugar, né? Então, assim, essas questões que precisam serem debatidos em uma audiência pública antes desse projeto ir à votação, e se ainda restar dúvida, creio que é possível fazer ajustes. Eu, por minha vontade, não tiraria ele de pauta, né? Para manter aberto assim, a discussão. Acho que tem que permanecer nas comissões, acho que a nova comissão de Constituição e Justiça, né, pode ter uma outra avaliação. É preciso, inclusive, aqui que os vereadores possam fazer um seminário interno sobre esse tema, para a gente poder nivelar os entendimentos, poder esclarecer com os técnicos da prefeitura, porque esse é um projeto construído nas audiências públicas, mas muito proposto também por uma consultoria que não é da cidade. Sim. Né? Uma consultoria que não era da cidade, né? E que inclusive que gerou algumas polêmicas aqui na época. Então é preciso voltar a conversar. Tá certo. Bom, falando, né... E até porque, desculpa, claro, né? Até porque, bom, depois das audiências públicas, esta pauta ela ficou assim guardada, dada também as questões ambientais que a cidade, né, foi atingida. Tivemos a questão do transporte coletivo, a crise do transporte coletivo. Então tudo isso assim, essa conjuntura, né, não permitiu que a gente pudesse dar sequência nos debates. Né? Sim. Queria que a senhora falasse sobre a sua atuação na oposição ao governo Fátima Doudt, e acho que ela esteve muito focada, para além de algumas políticas públicas, à defesa do funcionalismo. Ninguém é oposição porque gosta de ser oposição ou porque é contra. Desde o início eu falei da minha única vez, do meu único encontro com a prefeita Fátima, não porque eu não procurasse, não porque eu não quisesse mais encontros, mas que também não tivemos mais estas possibilidades. Inclusive, se ela escutasse mais a oposição, se ela tivesse dado ouvidos a nós, eu fiz um conjunto de sugestões para esse governo. Mas essa era uma reclamação, inclusive, dos vereadores da base, né? Base, que no último ano não estavam sendo ouvidos, nos últimos anos não estavam sendo ouvidos. Então, eu avalio a minha oposição como uma oposição construtiva, que apontou bastante, fiz bastante apontamentos ao governo, mas que também fiz muitas sugestões ao governo. E eu quero dizer que foram poucos os projetos que votei contra, né? Eu votei contra aquilo que eu considerava danoso à população, como a questão do IPTU, né? Como o fim das tarifas sociais da água. Acho que a população é muito prejudicada e é um assunto pouco tratado na Câmara, mas o impacto disso é muito grande nas comunidades. Porque o Residencial Mundo Novo, que na sua origem é uma cooperativa de trabalhadores do calçado, claro que já não tem mais que já diversificou,
né, os moradores que estão lá, mas na sua grande maioria são aposentados que ganham de 2 a 3 salários mínimos. Tá? E eles perderem essa condição da tarifa social da água pelo Mundo Novo não ser mais considerado um residencial popular, isso criou um problema sério para os condomínios que hoje estão com um passivo, com uma dívida com a Cumusa muito alta. Né? Tem o Vicente Killigan, por exemplo, deve em torno de 2,5 milhões de água. Né? Fruto desta nova tarifação. Né? Então, projetos que eu considerei danoso à população, eu votei contra. Né? Assim como também critiquei muito a atuação da própria Secretaria da Saúde no período Covid, no período também da dengue, né, do período endêmico. Assim como eu critiquei muito a Secretaria de Obras no trato com a Casa de Bombas. Né? Assim, pelas longas demoras em consertar a Casa de Bombas com os motores. Nas várias vistorias que nós fizemos, nós encontrávamos a realidade sempre mudava pouca coisa, né? Nas questões ambientais, esta farta, né, deposição irregular de resíduos na cidade, essa falta de educação ambiental, a falta de fiscalização ambiental, assim, de ter uma relação mais de fiscalização com as pessoas, com quem deposita, né? Porque às vezes não são, na sua grande maioria, às vezes são resíduos que são depositados em algum lugar por falta de um ecoponto. Pelas pessoas não terem um dinheiro para pagar um teleentulho, né? Uma caixa de entulho, e aí acabam depositando em lugares errados e a cidade não tem uma política para isso. Né? Então, a própria questão das enchentes, a atuação, né, da prefeitura, esse afastamento, a distância, né, dos locais atingidos, o próprio abrigamento foi muito gerador de críticas, né, o abrigamento da FENAC, né, conflituoso, né, desrespeitoso com as meninas, com as mulheres, casos de assédio, casos de estupro, né, registrados, denunciados. Né. Então, eu acho que a nossa atuação, ela cumpriu, né, com um papel que é uma das principais atribuições dos vereadores, que é a fiscalização, né. O próprio desastre da questão da oncologia, né? A oncologia, para mim, ela é um crime né, contra os direitos humanos ter tirado a oncologia da nossa cidade e ter levado lá para Taquara, uma cidade distante, uma cidade, né, com menores condições que Novo Hamburgo, e acaba sendo hoje o centro de atendimento do Vale do Paranhana, do Vale dos Sinos, né? Num hospital de pequeno porte. Então, essa situação está provocando muito sofrimento desta doença, que ela por si só já gera muito sofrimento nas pessoas, né? Os exames, consulta lá, mas os exames agora são feitos em Novo Hamburgo. Aí tu primeiro entra na fila da oncologia lá, depois tu entra numa outra fila aqui, que é a fila, né, para fazer os exames. E é um tempo precioso, né? É um tempo precioso que se perde, né, para o enfrentamento da doença. Né? Então, principalmente as mulheres sofrem muito com a questão do câncer de mama, que é, na sua grande maioria, a maior incidência. Assim. Então, isso foi um crime contra os direitos humanos. Né? Não tem um menor problema em denunciar isso. Né? Então, não teria como eu ser da base do governo,
né, frente à minha formação ideológica, o meu compromisso né, assumidos com as comunidades, o próprio compromisso com os trabalhadores, do funcionalismo público, né, e aí o funcionalismo público como um todo, né, o povo da saúde, o povo da educação, os trabalhadores lá do centro administrativo, das obras, no geral. A questão da defesa do IPAZEM, né, é um instituto de saúde e previdência dos trabalhadores do funcionalismo, a própria luta pelo piso da educação, a luta pelo piso da enfermagem. O senhor presidiu, né, a Comissão Especial de Enfrentamento à Crise do IPAZEM, que gerou um relatório, né, bem complexo sobre a situação atual do Instituto, mas não parece que tenha sido ouvido também pela administração esse trabalho Sim. da comissão. É um trabalho que eu considero importante na medida que ele aprofundou, porque o que vinha sempre para a Câmara são os projetos de parcelamento do IPAZEM. A gente precisava conhecer essa realidade. Então ela foi reveladora, né? Ela foi muito reveladora da situação do IPAZEM. A cidade, ela virou um tema. Hoje, qualquer rodada séria de política precisa falar sobre o IPAZEM. Né? É sobre, inclusive, a sustentabilidade do IPAZEM. O que gerou, ao invés de uma auditoria, o que gerou, ao invés de um conselho mais amplo, o que gerou, ao invés de ouvir a comissão, foi uma piora, assim, nas relações, que afastou o Sindicato dos Professores do Conselho, que não ouviu, né, uma proposta, né, que não considerou uma proposta, né, de criar a taxa mais, digamos, evolutiva, né, para a taxação dos descontos do IPAZEM, e que impôs 14%. Né, e nós tivemos também uma redução da assistência, mas que se vê que foi prejudicial para os trabalhadores, né? Porque o serviço está cada vez mais precarizado. Então, se essa realidade também desvendou um certo preconceito de que a assistência dos servidores era algo de luxo. Não, pelo contrário. Né? Pelo contrário, ela é precarizada. Ela é precarizada, enfrenta problemas, aumentou a participação, né? E precarizou o serviço. Então é preciso, sim, fazer uma auditoria, né? Fazer essa discussão, ela precisa fazer parte do dia a dia aqui da Câmara, né? É porque o IPAZEM hoje, ele está nesse orçamento que vai ser votado hoje à tarde, como a terceira maior receita, né? Ou uma das temáticas com mais recursos indicados nesse orçamento. Então é preciso, ele integralizou hoje assim a questão, né, do orçamento. Nos últimos anos ele vem fazendo parte, né, com mais representação financeira dos orçamentos, e a gente precisa de fato tratar a questão do IPAZEM. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Ao longo desses 4 anos houve uma mudança em relação ao seu partido, né? Que apesar ainda de uma forte rejeição aqui na cidade, teve o retorno do presidente Lula à presidência da República. Como é que o senhor avalia, né, o Partido dos Trabalhadores hoje aqui em Novo Hamburgo, e também essa relação, né, entre o Poder Executivo Municipal e o governo federal, que é o maior distribuidor de verbas aos municípios?
Toda eleição a gente ouve, né, que o PT morreu, que o PT, né, vai morrer, ou que o PT já não é mais um partido importante na sociedade. Nós tivemos um aumento significativo do Estado, de número de vereadores, nós aumentamos o número de prefeituras no Brasil, e nós estamos muito vivos, né, na sociedade como sendo um partido com identidade, um partido ideológico, um partido que mantém a sua ideologia viva junto aos movimentos sociais, né, junto a seus representantes no parlamento e no governo. Né, e o governo governando, né, um governo que precisa governar para quem mais precisa. Nós temos agora um anúncio importante, questão do imposto de renda, onde trabalhadores que ganham até 5 mil reais, a partir de 2026 não pagarão mais imposto de renda. Mas há toda uma resistência do mercado, né? Por quê? Porque os que ganham acima de 50 mil vão começar a pagar mais, né, imposto de renda. Que é um absurdo, né? Então, hoje, quem assim, menos ganha é penalizado. É penalizado. Hoje no Brasil, quem paga imposto é a classe trabalhadora. Né? Então, estamos firmes nos nossos propósitos. Ontem, né, foi anunciado pela imprensa um crescimento importante da nossa economia, né, uma estabilização econômica muito grande. Mas o tal de mercado, né, ele não gosta do partido, porque é o partido que quer fazer as reformas de base, né, que esta sociedade precisa. A própria reforma tributária vai ser um ganho, né, importante, que vai... essa reforma tributária está sendo proposta há mais de 50 anos, que tem essa discussão, que tem proposições. Então ela vai trazer um ganho importante para os estados, para os municípios, e também vai rever, né, e vai democratizar também mais a questão da tributação. Né? E nós temos avanços significativos na educação, o número de estudantes permanecendo no ensino médio, né, aumentou, o programa Pé de Meia tem um resultado bem já significativo, cresceu esse ano a participação no Enem, né? Cresceu a participação com relação a outros anos, e também, né, temos já resultados nesses 2 anos de governo importantíssimos, assim, de programas sociais, inclusive, né, de programas que vão auxiliar muito na reconstrução do nosso estado. Vejo bem as obras da BR-116, que ganho para a mobilidade que nós temos, que enorme ganho de mobilidade, com os viadutos acabando com aquelas longas, né, filas nesse entroncamento da Charlau. E o senhor teve uma atuação, já que o senhor citou a BR-116, também em relação ao chamado Trecho da Morte. Na BR-116, né, o senhor e um grupo de vereadores fizeram a reivindicação ao governo federal por melhorias naquela parte ali da BR que estava causando muitos acidentes e muitas mortes. Né? Nosso mandato liderou, Dani, esse movimento, né, de criar uma comissão especial para tratar da questão da BR-116 no que tange essa questão do Trecho da Morte. Veja bem que depois das obras ali prometidas pelo governo federal, a nossa comissão, na reunião lá na Expo Inter, né, com a presença do ministro Paulo Pimenta, um grupo de vereadores foi recebido, apresentamos as reivindicações, e que, a partir então da implantação do canteiro central na Roselândia,
a implantação da sinalização eletrônica na Roselândia, o aumento da fiscalização, né, assim, estabilizou a questão de acidentes naquela região. É claro que isso também tem muito a ver com as obras da BR no todo, né? E tem mais obras previstas para esse trecho ainda, né? Nós temos 2 passagens de níveis, uma que liga o bairro Ideal com o bairro Primavera e outra passagem de nível na Pedro Álvares Cabral, que liga o bairro Rio Branco ao bairro Rincão. Isso vai dar um importante impacto positivo, acabando também com aquelas longas filas na Presidente Lucena, as dificuldades para o pessoal acessar a Fundação Liberato. E a gente vê também que são bairros que estão crescendo com muitas construções de novos prédios, sim. Que é fundamental, né? Sim. Esse aumento esse ganho de mobilidade. Sim. Então, o PT está muito vivo. O PT não foi para o segundo turno na eleição de governador por 2.500 votos. Né? É claro que houve uma onda agora, né, mais à direita, né, com uma opção do eleitorado mais à direita, que é uma onda que acontece no mundo todo. Né? Mas nós, apesar das tentativas de golpe também contra o presidente Lula, inclusive planos de assassinar o presidente Lula, planos de assassinar o presidente do TSE, né, o Alexandre de Moraes, né, que também faz parte do Supremo, hoje das pessoas mais atuantes, um jurista muito atuante no país, atraiu, né, toda esta turma, né, do golpismo, né, que liderou o 8 de janeiro, mas que a nossa democracia se fortalece com um Supremo forte, com um Congresso forte e com um governo forte. Ao mesmo tempo, né, o senhor falou de guinada à direita, mas nós tivemos um aumento na bancada do Partido dos Trabalhadores aqui para o próximo mandato e um aumento também no número de mulheres na casa. Claro, o aumento, né, que é de uma cadeira, um aumento de uma parlamentar, mas também se vê um movimento no sentido contrário, né? Qual é a sua expectativa para essa próxima legislatura, com essas novas cadeiras na casa? Eu sempre defendi aqui que tivesse mais representação, que houvesse mais representação na Câmara feminina, né? Então esse aumento da bancada feminina na Câmara é importante. Novo Hamburgo tem mais eleitoras femininas do que... O país inteiro, né? O país inteiro. E nós tínhamos aqui 2, né, mulheres vereadoras, hoje nós teremos 3 mulheres, né, 3 mulheres, e uma das mulheres faz parte do Partido dos Trabalhadores, que por sua atuação destacada na educação, também se elegeu. A chapa toda do partido foi uma chapa bem votada. A nossa federação ela foi bem votada. Nós quase disputamos a 3ª vaga aqui. No universo de 14 vagas, com 152 candidatos e candidatas, é uma gincana bastante difícil. Então, por isso, assim, ter esse aumento na bancada, ela é muito importante, significativa, uma vitória, né, uma vitória muito significativa para o Partido dos Trabalhadores. Bom, nós teremos pela primeira vez um prefeito oriundo diretamente da Câmara, né, lá para o Centro Administrativo Leopoldo Petri. Como deve ser a sua relação com o governo Fink, visto, né, que os senhores foram parceiros na oposição do governo e votaram juntos em várias pautas?
Eu quero ter uma relação republicana com o governo, né? Novo Hamburgo vai precisar de um mutirão muito grande para se recuperar, tanto dos impactos das enchentes, quanto as questões econômicas. É uma cidade que se desindustrializa muito rápido, é uma cidade que tem um atraso nas suas ações tecnológicas, e é uma cidade que precisa também fazer fortes investimentos na saúde. É uma cidade que tem um endividamento muito grande, e a relação, né, que eu quero ter com o governo, na medida que faço parte do mesmo partido também do governo federal, é de ajudar nessa reconstrução, né? Mas que também queremos ser ouvidos no que tange as nossas pautas, as pautas sociais, as pautas da educação, as pautas da saúde, porque tu não precisa participar de um governo propriamente, assim, fazer parte de uma base do governo para te poder apresentar as pautas. Não, eu não vejo, né, não vejo, não enxergo essa necessidade, né? A necessidade que a gente precisa é manter o diálogo permanente. De minha parte, esta será, né, de minha parte, isso sempre será possível, o diálogo, a conversa, né? Acho que governos que não dialogam, eles têm péssimos resultados, e nós, inclusive, temos algumas experiências no trato com o funcionalismo que, inclusive, impactou no resultado, né, nos resultados eleitorais do nosso partido em outras administrações nossas. Então, esta é a minha disposição, né, de ajudar a reconstrução da cidade, mas que pautas que impactem na vida dos trabalhadores, como aumento de impostos, a questão da oncologia, a questão das escolas infantis em turno integral, a questão da educação técnica, né, desse esforço que a gente também faz com o IFSU, né, para construir o IFSU, né, em um lugar central, em um lugar protegido, seguro, né, contra as cheias. Então, assim, dessa pauta, ela precisa também ter espaço, né? As temáticas do Partido dos Trabalhadores, ela precisa encontrar eco, precisa encontrar também respostas nas ações, né? Então essa é a minha expectativa, que eu estou, né, com o novo governo, que é da nossa relação aqui da Casa Legislativa, que fiz parte do grupo de oposição, né, que integramos várias comissões especiais. Isso será importante, porque a gente não somos desconhecidos. Já sabemos como que cada um funciona, o que cada um defende, mas acho importante, assim, que haja bastante diálogo por parte do governo, que haja, né, assim, aquilo que a gente reclamava na Câmara que a gente não tinha, que a gente possa ter. Tá certo, vereador. Né? Então, queria agradecer a sua presença e pedir para o senhor deixar as considerações finais e uma mensagem também à comunidade hamburguense. Eu quero agradecer muito à comunidade hamburguense por ter confiado mais um mandato a esse vereador. Nós fomos muito intenso, Dani, de trabalho. Eu acho que esse foi meu melhor mandato. Né? Acho que eu trabalhei muito nos outros mandatos, mas esse aqui é um mandato especial. Essa legislatura, ela foi especial para mim, né? De muitos aprendizados, de qualificação, assim, inclusive na abordagem, de focar mais em pautas. Sabe que o nosso mandato, ele é um mandato que acolhe muitas pautas, né? E que nós conseguimos dar
algum tipo de encaminhamento em todas as pautas que nós recebemos. A gente nunca deixa ninguém no caminho, né? E eu quero, no próximo mandato, seguir, né, melhorando, me qualificando, mantendo o mandato aqui em tempo integral, porque eu acho isso super importante. Eu entendo que na medida que a cidade remunera, eu passo a ser um servidor do município e eu tenho que estar aqui manhã, tarde, eu tenho que estar nas comunidades, eu tenho que estar nas escolas, eu tenho que estar nas entidades, né? Eu tenho que estar nas empresas, eu tenho que estar assim, vivendo no Novo Hamburgo, né? Então esse é o compromisso de manter um mandato ativo, um mandato ético, um mandato solidário, né? E um mandato que deseja contribuir muito para Novo Hamburgo reencontrar o seu caminho, né? Nós precisamos reconstruir a nossa cidade. E eu quero, né, que o meu mandato ele seja um instrumento de muitas possibilidades, junto ao governo federal, junto às entidades, que a gente possa também construir aqui na Câmara debates sobre essa realidade da cidade. Que aqui a gente não mantenha cada um a sua posição política, né? Que se faça o debate ideológico, se faça o debate de rumos do Brasil, mas que, acima de tudo, a gente consiga fazer o debate, né, da reconstrução da nossa cidade, né? Eu quero desejar um ano com mais estabilidade ambiental, a gente possa, né, ter um pouco mais, muito embora as projeções não sejam, né, boas, não sejam boas, né, a gente possa inclusive repensar, né, a ação de cada um nesse momento. Quero desejar um ano novo de muitas esperanças, esperanças não de ficar esperando, mas, né, de esperançar mesmo coisas boas, né, que a gente possa levar em consideração toda essa solidariedade que as pessoas promoveram em 2024 como algo permanente. A gente possa ser mais solidário um com o outro, ser solidário com os animais, né? Que a gente possa fazer algo que, né, que melhore o lugar que a gente vive, né? E também um ano de muito trabalho, intenso de trabalho para todos, que ninguém fique sem trabalho, sem uma remuneração, né, que a gente possa fortalecer, né, todos os movimentos sociais hoje que nós participamos. Tem uma coisa que eu acho que eu fiz muitas coisas, eu trabalhei muito assim nesse ano, né? Mas tem algumas coisas simbólicas para mim, assim. A questão da enchente é uma coisa que eu nunca vou esquecer mais na minha vida, mas de ter também construído coisas que permaneceram, como a cozinha solidária lá do Jardim Liberato. Todo sábado que eu estou na cidade, né, eu tiro um tempinho para dar uma passadinha lá, de ver cada vez mais as pessoas valorizando aquela proposta. A horta comunitária, que está muito linda lá na Boa Saúde, que isso sirva assim também, que esses bons exemplos sirvam para guiar, né, a gestão pública. Né? Isso que eu quero então desejar para a minha cidade, né? Muita energia boa, muitas, né, melhorias significativas na saúde e paz. Né? Nós precisamos de paz. Basta de violência contra as mulheres, principalmente contra as mulheres, né, que tem sido, né, esse ano também intenso de ocorrências. Né? E a cidade, né, as pessoas
que também acreditaram e continuam acreditando em nosso mandato, vão ter sim, né, de nossa parte, todo o esforço possível e necessário para aumentarmos aqui nossos projetos de lei, né, nossas ações legislativas, de buscar um legislativo forte, combativo e atuante em defesa da nossa cidade. Tá certo, muito obrigada. Esse foi o Perfil Parlamentar com o vereador Enio Brizola, fazendo um balanço dos 4 anos de mandato durante a 18ª legislatura. No próximo programa, voltamos com mais um vereador falando sobre essa atuação ao longo deste período. Até lá!